Eu comecei a trabalhar no Brasil em 59. O fato é que eu, nessa época, conheci o Maxime Castelnau, que depois se tornou um dos grandes figuras da pesquisa de mercado no Brasil. Faleceu alguns anos atrás. E ele era um francês que tinha sido paraquedista na Segunda Guerra Mundial. Foi trabalhar numa das agências que eram muito fortes naquela época, a Interamericana. E um belo dia ele recebeu uma proposta de se tornar gerente de marketing da linha Vic Vaporub. E eu fui trabalhar com ele para armar o time. A gente se conheceu, ele se interessou pelo meu currículo esquisito. E eu fui trabalhar com ele, ser treinado para ser gerente de produto. Aí, passado um ano da minha entrada na empresa, ele recebeu a proposta de se tornar gerente de marketing do IPOM. O IPOM, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, o IPOM foi a segunda empresa de pesquisa a ser criada no Brasil. A primeira foi o IBOP, em 42, e em 52 foi criado o IPOM. O IPOM foi criado por um grupo americano chamado International Research Associates, INRA. E começou com um americano chamado Monroe Mendelssohn, que nessa época contrata o Otávio da Costa do Ara. O Monroe trabalhava no Rio e o Otávio tocava no escritório de São Paulo. O Monroe ficou aqui no Brasil, acho que uns 2 anos, e foi substituído pelo Charlie Sobol. O Charlie queria ir embora do Brasil. Eles queriam vir ficar 2 anos e ir embora. E finalmente ele convenceu o Maxime a assumir a gerência. Ele foi o terceiro gerente geral da empresa, no lugar do Charlie. O Maxime tinha uma cara. Isso foi em 60, porque eu comecei a trabalhar lá em 59 e ele ficou 1 ano, por aí 60 por aí. A outra empresa de pesquisa que havia no Rio era a Marplan, que foi aberta depois do IPOM, e o INESE estava em São Paulo. Né? Então, durante bastante tempo, os concorrentes eram a Marplan lá no Rio e o INESE. Então era uma espécie de confraria. Eram concorrentes, mas todo mundo estava bem, se respeitava e tal. E havia até ajuda, às vezes, numa situação de emergência, a gente conseguia ajuda dos colegas. Né? Mas enfim, eu fiquei 5 anos trabalhando na Vic Farmacêutica. Enfim, para encurtar a história, eu aceitei uma proposta do Maxime para sair da Vic e montar o primeiro painel de lojas, o equivalente ao que a Nielsen faz hoje no Brasil. Ele já tinha chegado à conclusão que esse negócio de pesquisa DOC é muito bom, mas não dá dinheiro, e que pesquisas contínuas é que devia e decidiu criar um painel de loja no Brasil e me chamou para ser o tocador dessa obra. E eu fui pedir demissão para dizer que eu ia trabalhar com o Maxime, e o meu chefe, que eram 2 americanos que eram caras muito bons, me disseram: não está na hora. Como não está na hora? Abriram uma gaveta, olha o Telex que chegou, eu fui ver a data, tinha chegado há 5 dias atrás, aprovando o seu treinamento que nós propusemos. Você vai passar 2 meses em Londres, 1 mês em Paris, 1 mês em Milão, não sei quanto em Nova York, tanto em México e tanto tempo em Bogotá. Está aprovado o plano. Era uma oportunidade do ponto de vista profissional impossível de rejeitar. Então eu fui para fazer essa viagem, que foi uma experiência fantástica para mim. E quando eu volto, os planos de investimento no Brasil tinham sido rejeitados por causa da situação. Ou seja, a conjuntura era, no momento em que eles aprovaram esse plano, foi lá no início do ano. E a coisa foi fervendo, foi o que aconteceu. Bom, quando chegou em outubro, novembro,
eu fui informado de que nada daquilo que estava previsto de acontecer no ano seguinte iria acontecer, porque os caras não iam mandar um centavo para o Brasil. E aí nós começamos a trabalhar nós chamávamos na época do Audivenda. Isso foi em janeiro de 64, ou seja, no olho do furacão, que é o ano que houve o golpe. O fato é que nós criamos o Audivendas em 64, o Maximiliano Herrlinger. O Maximiliano era chefe de campo e foi com o Maximiliano Herrlinger que eu batalhei a instalação da amostra de loja. Foi um trabalho bastante duro e a gente conseguiu tocar isso até que a Nielsen se instalou no Brasil. Nós tínhamos em paralelo iniciado em 67, 68 a criação do Audi TV, que era a medição de audiência de televisão com aparelhos, né? E estávamos então numa luta com o Ibope. Quando a Nielsen entra, nós dissemos, então a gente não vai conseguir enfrentar uma guerra das duas linhas de produto, brigar com a Nielsen no painel de varejo e brigar com o Ibope no painel de televisão. A gente não sobreviverá. Então nós resolvemos abandonar o painel de lojas. Mas o fato é que nós começamos então em 68 a medir a audiência de televisão com o primeiro TV-metro, cujo inventor chama-se Hélio Silveira da Mota, cujo filho é diretor do Ibope até hoje, Luiz Antônio Silveira da Mota. O aparelho do Hélio, o primeiro, era todo eletromecânico e ele registrava o estado de sintonia do aparelho de televisão perfurando uma fita telex a cada minuto, indicando o estado de sintonia do aparelho, dos códigos. Quando fizemos a primeira amostra de São Paulo e preparamos em seguida uma amostra do Rio de Janeiro, e o aparelho instalado no Rio já era um upgrade do primeiro, ele já não era apenas eletromecânico, ele tinha toda a parte elétrica, já era eletrônica. Então foi um grande avanço essa parte do aparelho. E no dia em que nós saímos do coquetel de lançamento lá no Rio, do segundo TV-metro, e eu estava todo entusiasmado e tal, e o Luiz Antônio disse, é uma pena que já esteja obsoleto. Nós tínhamos acabado de instalar. Eu digo, como, Luiz Antônio? No dia seguinte ele me mostrou o esboço do aparelho solid state, sem nenhuma parte móvel, que era uma caixinha desse tamanho, só eletrônica, né? Ou seja, foi já em 71, ele já estava com a terceira geração, não apenas na cabeça dele, mas já toda no papel. Aí tem um intervalo nisso aí, que é na nossa entrada no painel de consumidores, que hoje se chama Latin Panel. Nós tínhamos o serviço de medição de audiência de televisão e tínhamos abandonado o painel de varejo. Isso a gente não se conformava com isso. E nós descobrimos que havia um negócio chamado painel de consumidores, que era principalmente europeu, não havia nada disso nos Estados Unidos. Era uma associação chamada Europanel. E nós fomos fazer uma viagem à França, o Maxime e eu, para conhecer a empresa francesa, chamada Secodip. Nos anos 70, a gente começou o painel de consumidores em 78, 10 anos depois de começar o Audi TV. Então, no meados dos anos 70, nós fizemos essa viagem para conhecer o pessoal da Secodip, e aí começou a empresa. Os sócios eram a GFK, uma participação pequena, a Secodip também, a IHE que tinha a principal participação, e nós. E a gente começa uma batalha terrível com a Nielsen, porque a Nielsen tinha acabado de começar um painel de consumidores. E foi uma batalha duríssima, e foi uma batalha feroz, duríssima, até que em 1990 e muitos,
Houve a entrada do grupo WPP na nossa área de mídia. Em sequência a isso, a Nielsen concluiu que não era bom negócio continuar brigando com a gente, porque eles vinham perdendo muito dinheiro. Mas a história, eles estavam perdendo dinheiro achando que um dia a gente iam ganhar do Ibope. Agora o Ibope associado à WPP, o raciocínio deles deve ter sido esse. O Ibope vai perder dinheiro, um belo dia a WPP vai se tornar majoritária, mas a gente nunca vai conseguir que o Ibope venda pra gente. Acabou. E então vieram nos procurar para fazermos as pazes, e aí foi uma paz duradoura, porque nós dissemos: a gente não quer comprar, a gente quer que vocês se tornem sócios. Pelo menos é uma maneira de assegurar uma continuidade na relação. A WPP tinha 35% do negócio, então nós vendemos 11 para a Nielsen. A WPP baixou para 31, nós ficamos com 58, que era 65, 35, passou a ser 58, 31 e 11. E a Nielsen ficou sócia da gente. O Paulo Montenegro, quando eu me tornei sócio do Ibope, já não tinha função executiva. Aconteceu que quando o Paulo teve um infarto e ficou bastante tempo se cuidando, quando eu entrei no Ibope, ele era o presidente ainda, ele ia ao escritório todo dia, mas ele sabiamente tinha passado a direção da empresa adiante. Você sabe que o Ibope foi fundado em 42, né? E que foi fundado por um paulista. Era dono de uma rádio. O Auricélio cria a empresa porque ele foi aos Estados Unidos, viu a audiência de pesquisa de rádio, se encantou, resolveu chegar no Brasil e fazer uma pesquisa. God knows que maneira ele fez essa pesquisa, mas o fato é que ele andou, soltou gente na rua fazendo pergunta, né? E a conclusão que ele chegou é que a rádio dele tinha um baixíssimo nível de audiência. Ele vendeu a rádio. E ficou com a pesquisa. E nessa época, o mercado do Rio de Janeiro era mais importante que o de São Paulo. A capital ainda era lá e tal. Então ele tinha que abrir um escritório no Rio. E ele abriu um escritório no Rio e contratou uns 3 pessoas, entre elas o Paulo Montenegro, que era um garoto. E passado o tempo, acho que ele perdeu o interesse pela coisa e resolveu vender a empresa. Então o Paulo é sócio, digamos, não o fundador, mas entrou logo depois. Ele era muito mais, digamos, envolvido com a parte de relacionamento, vendas e tal, do que com a parte técnica. Para a parte técnica, ele tinha um especialista chamado Perigô, que era sócio dele, e continuou sócio até morrer, Perigô. Paulo era uma pessoa muito simpático, muito querido, uma generosidade espantosa, entendeu? Um sujeito assim, fantástico. E tinha quantidade de amigos enorme, né? Ibope, você assumiu que função? A minha primeira função foi de presidente da empresa de painel de consumidores, que foi em 85. Né? Em 1990, começou a se abrir perspectivas de podermos levar a mídia para fora do Brasil, porque a televisão no Brasil atravessou a ditadura nas mãos da iniciativa privada. Né? Na América Latina, os anos negros, os anos de chumbo, a televisão foi estatizada na Argentina, foi estatizada em vários lugares e tal. O clima não era favorável a você fazer medição de audiência lá fora e fazer investimento lá fora. Em 90, tudo estava se clareando e nós resolvemos começar a investir nessa área e eu assumi a parte internacional disso e fui aos poucos deixando a parte do painel. À medida que foi se intensificando esse negócio, não dava para fazer as duas coisas, eu passei adiante a direção do painel. De 1990 em diante, eu passei a me dedicar quase que exclusivamente à parte de mídia.
lancei a empresa no México, Colômbia, no Peru, no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Guatemala, Costa Rica. No Panamá a gente comprou a empresa da Nielsen, no Equador também, na verdade. Essa toda a gente criou. E quando foi em 2001, mais ou menos, a data precisa também está aí, eu assumi a direção geral do grupo. A empresa estava saindo da crise da internet e havia necessidade de uma consolidação e tal. A gente era uma federação de empresas, a gente tinha um monte de negócios, né? E era necessário juntar tudo, fazer economias e, enfim. E eu passei alguns anos fazendo isso. E até 2005, quando eu deixei de ter uma função executiva no grupo. Em primeiro lugar, quando eu comecei a trabalhar pesquisa, com frequência a pesquisa era feita para justificar decisões já tomadas. A gente lidava com o presidente da companhia. Então, eu acho que foi um privilégio ter passado vários anos em que eu não me relacionava com o pesquiseiro, me relacionava com o tomador de decisão. Porque não havia pesquiseiros quase nas empresas. A vantagem disso é que caía sobre as suas costas a totalidade da responsabilidade técnica, mas ao mesmo tempo você sabia o que o cara queria para tomar uma decisão. Não tinha nenhum intérprete no meio da história. Então era muito gratificante isso. Eu, a impressão que tenho é que isso lá para o início dos anos 70 começou a acelerar a entrada de pesquiseiros dentro das empresas. Ele deixou de ser uma coisa localizada nas grandes organizações. Com o correr do tempo, as empresas passaram a delegar a tomada de decisão para os escritórios locais, que se fortaleceram, passaram a ter gente de pesquisa dentro. E estamos vivendo também agora uma época em que há uma profissionalização forçada pela entrada das multinacionais, entre outras, ficar, né? Que é relativamente, na história da pesquisa do Brasil, é relativamente recente, né? A impressão que eu tenho é de que as empresas ganharam uma escala que não tinha, né? Certo? Havia uma grande quantidade de boutiques da melhor qualidade e que, pouco a pouco, foram sendo substituídas por mega empresas. Então, a vantagem maior é que a sucessão é assegurada de uma maneira mais profissional. É uma pena a gente... Eu convivi com o INESE, numa época em que eu fui cliente do INESE, concorrente do INESE, assistia ao INESE acabar. A LPM hoje é uma pálida imagem do que ela foi. Foi um concorrente fortíssimo, né? Quer dizer, então as boutiques, elas têm essa questão elas têm uma vida útil. Elas nascem, crescem e morrem, né? De maneira que acho que há uma vantagem para o meio ambiente, a profissionalização. Você pode perder um pouquinho, não vou dizer da qualidade, mas do lado sexy da coisa, quando você tem um dono que é um craque, que faz, que acontece e tal. Mas você tem a instalação de processos, a instalação de... Né? Mas isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, né?